O som do vento parecia um grito. As telhas voavam, árvores se arrancavam do chão como se fossem de papel, e o céu escureceu de repente. Naquele instante, o mundo de Sofia, uma menina de 12 anos, desabou junto com as paredes da sua casa. Ela se lembrava apenas do barulho ensurdecedor, do abraço da mãe tentando protegê-la e depois do silêncio. Um silêncio que doía mais do que o próprio medo. Dias depois, caminhando entre os escombros da sua rua, Sofia olhava em volta e via o que restou da sua cidade. Postes tombados, carros virados, brinquedos espalhados pelo chão e rostos sem esperança. Ela pensava, por que isso aconteceu com a gente? Onde estava Jesus quando tudo isso aconteceu? Com o coração pesado, ela se sentou sobre o que restou de um muro. O vento agora era leve, mas ainda parecia sussurrar perguntas sem resposta. Foi então que, em meio àquela desolação, uma voz mansa e familiar ecoou dentro de sua alma. Sofia, estou aqui. Surpresa, ela ergueu os olhos. Jesus estava ali, com o mesmo olhar que ela via nas imagens da igreja, mas vivo, presente, com uma ternura que aquecia o frio do seu coração. E então, com lágrimas nos olhos, ela perguntou, Senhor, onde o Senhor estava quando o tornado destruiu tudo? Por que deixou isso acontecer? Tanta gente morreu, tanta coisa se perdeu. Eu só quero entender. Jesus se aproximou e, antes de responder, sentou-se ao lado dela, entre os destroços. O vento voltou a soprar, desta vez suave, como se o próprio céu ouvisse aquela conversa. Jesus olhou para Sofia com doçura. O olhar dele não era de quem tinha respostas prontas, mas de quem compreende a dor antes mesmo que ela seja dita. Sofia, eu vi cada lágrima, cada grito, cada coração que se partiu naquela noite. Eu estava lá, dentro das casas, entre os ventos, ao lado dos que tentavam proteger suas famílias, estava lá, chorando com vocês. A menina baixou os olhos, tentando conter as lágrimas. Mas, se o Senhor estava lá, por que não impediu? O Senhor podia fazer o vento parar, podia salvar todo mundo. Jesus estendeu a mão e segurou a dela. Eu podia sim, mas o amor, minha filha, não é controle. O amor que o Pai tem pela humanidade é tão grande que ele adotou de liberdade. E a terra, com toda a sua beleza, também tem seu movimento, seu equilíbrio, suas forças. Os ventos, as chuvas, os oceanos e até o fogo são parte dessa criação viva. Mas quando o homem se distancia do que é sagrado, da harmonia com a natureza, o desequilíbrio aumenta e a própria criação sofre. Sofia respirou fundo, tentando entender. Então, o tornado aconteceu porque o mundo está doente? Jesus assentiu com tristeza. Sim, Sofia. O planeta é como um corpo. Quando o amor é esquecido, quando a ganância domina, quando o respeito pela terra e pelas pessoas se perde, esse corpo começa a adoecer e a natureza grita. Ela grita com ventos, com chuvas, com secas e tempestades. Mas, mesmo nesses gritos, eu continuo presente. Não sou o autor da destruição, mas sou aquele que transforma os escombros em recomeços. Sofia enxugou as lágrimas com as mãos sujas de poeira. Mas, Senhor, e as pessoas que morreram? Elas estavam com medo, estavam rezando também. Por que o Senhor não salvou todas? Jesus olhou para o horizonte, onde o sol começava a romper entre as nuvens. Quando um corpo parte, Sofia, a alma não morre. Eu mesmo prometi, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é apenas uma porta, não o fim, e muitos dos que se foram naquele vento foram recebidos em meus braços, em paz, livres da dor. Aqueles que ficaram continuam a missão de reconstruir, mas ninguém foi esquecido, nenhum só. Sofia então perguntou com a voz embargada, e os que perderam tudo? As casas, os sonhos, o que vai ser deles? Jesus se voltou para ela com um leve sorriso. O que é destruído do lado de fora pode ser reconstruído com as mãos. Mas o que é reconstruído dentro do coração, Sofia?
Esse é o verdadeiro milagre. A esperança é o primeiro tijolo da nova casa. O amor é o cimento e a fé é o teto que protege da próxima tempestade. Sofia respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu que o vento frio já não doía tanto. Jesus continuou: o sofrimento, minha filha, nunca é um castigo. É um convite, um chamado para olhar o que é essencial, para perceber que mesmo sem paredes, sem conforto, a vida continua sendo um dom, e que há algo maior sendo preparado, mesmo quando os olhos só veem ruínas. Sofia olhou para o chão e murmurou: então, o Senhor não me abandonou. Jesus sorriu e respondeu com ternura: eu nunca te abandono, Sofia, nem a ti, nem a ninguém. Mesmo quando o vento leva tudo, eu permaneço. Nos braços que resgatam, nas mãos que ajudam, nas pessoas que choram juntas, eu estou ali. E quando o silêncio parece profundo demais, é porque estou sussurrando dentro do coração, mais perto do que nunca. O sol, agora mais forte, iluminava as poças d'água no chão. Entre destroços, flores começavam a brotar. Sofia percebeu: a vida sempre encontra um jeito de voltar. Sofia caminhava ao lado de Jesus pelas ruas destruídas. O chão ainda guardava marcas profundas, telhados arrancados, árvores tombadas, brinquedos quebrados. Cada esquina parecia contar uma história interrompida. Ela olhava em volta e perguntava em silêncio: por onde começar de novo? Jesus a observava com ternura. Sofia, o que o vento levou não é maior do que aquilo que ele deixou. Ele deixou em cada coração um lembrete de que nada é garantido, mas tudo pode ser transformado. Transformado? Perguntou ela confusa. Como reconstruir se não sobrou quase nada? Jesus apontou para um grupo de pessoas trabalhando juntas, recolhendo entulhos. Um homem entregava garrafas de água, uma senhora cozinhava para os voluntários. Veja ali, disse ele, cada gesto é uma pedra sendo colocada na nova casa do mundo. A reconstrução verdadeira não começa com cimento, mas com compaixão. Sofia ficou olhando emocionada. Então o milagre é quando a gente ajuda alguém? Sim, Sofia, respondeu Jesus. É nesse instante que o céu toca a terra. Muitos pedem milagres que caiam do alto, mas os maiores nascem no meio da dor, entre mãos humanas. O amor é o instrumento que Deus usa para reconstruir o que o vento tentou destruir. E cada pessoa que decide amar, mesmo cansada, é uma parte viva desse milagre. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e depois perguntou: mas, Senhor, e se eu ainda sentir medo? Toda vez que o vento soprar, eu vou lembrar daquele dia. Jesus se aproximou e a envolveu com o olhar. O medo é natural, minha filha. Ele te lembra de que és humana, mas o medo não precisa te dominar. Quando vier, fecha os olhos e lembra: eu estou contigo. Não prometi ausência de tempestades, mas garanto presença em cada uma delas. E quando o vento voltar a soprar, deixa-o apenas passar, porque agora tu sabes que ele não é o fim. Sofia sorriu com os olhos marejados. Então o Senhor vai continuar comigo, mesmo se o mundo desabar de novo? Sempre, respondeu Jesus. Porque o amor não conhece ruínas, ele floresce até no chão rachado, e onde há fé, sempre haverá reconstrução. Jesus caminhou até uma casa parcialmente destruída e tocou uma parede trincada. O toque parecia simples, mas Sofia jurava ter visto a rachadura brilhar por um instante. Sabe, Sofia, o homem muitas vezes busca respostas para por que as coisas acontecem. Mas a pergunta que transforma é outra: para quê? Cada dor carrega um propósito oculto. Não porque Deus deseje o sofrimento, mas porque ele o usa como solo fértil para novos começos. Ela ficou pensativa. Então, o tornado não foi castigo? Não, minha filha. O Pai não castiga com vento, nem ensina com destruição. Mas ele se faz presente no que vem depois, no abraço que consola, no alimento partilhado, no teto reconstruído, na fé que renasce. Os ventos passam,
O amor fica, e é ele quem sustenta tudo, mesmo quando o mundo parece ruir. Jesus olhou para o horizonte e concluiu: o que vocês chamam de tragédia, o céu muitas vezes vê como o início de uma nova chance. Para amar mais, julgar menos, cuidar uns dos outros e lembrar do que realmente importa. A terra inteira espera que o ser humano volte a ouvir o som do amor. Quando isso acontecer, o vento deixará de gritar. Sofia então sorriu pela primeira vez desde o tornado. Não era um sorriso de quem esqueceu a dor, mas de quem começou a entendê-la. Jesus, posso ajudar a reconstruir também? Ele riu suavemente. É para isso que eu vim, Sofia. Para ensinar que todo amor reergue o mundo. Então começa onde estás, mesmo que seja apenas ajudando um vizinho, consolando alguém, plantando uma flor onde o vento passou. Cada gesto assim é uma semente de eternidade. Sofia olhou novamente ao redor e percebeu algo novo. Entre os destroços, pessoas sorriam. Crianças recolhiam brinquedos, vizinhos se abraçavam. A vida insistia. Jesus então finalizou. Vês, Sofia, quando o amor volta a agir, eu volto a habitar no meio de vocês. O milagre não é o vento parar, é o coração continuar amando depois que ele passa. O sol começava a nascer sobre os escombros, lançando seus primeiros raios através do nevoeiro. A cidade, antes cinza pela destruição, ganhava tons dourados. Sofia olhava para o horizonte e, apesar da dor que sentia, percebia que havia algo novo no ar. Esperança. Jesus caminhava ao seu lado em silêncio por um instante. O vento que antes rugia com fúria, agora era brando, quase como uma carícia. Então ele disse com uma voz serena: Sofia, cada amanhecer é um lembrete de que Deus não terminou a história. Mesmo quando o chão se parte sob nossos pés, o céu continua aberto. E é exatamente aí, entre o que se perdeu e o que está prestes a renascer, que a fé encontra o seu verdadeiro sentido. Sofia respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Acho que começo a entender, Senhor. O tornado destruiu a nossa cidade, mas ele também despertou algo dentro de mim, uma vontade imensa de recomeçar e de ajudar os outros a recomeçar também. Jesus sorriu, e o olhar dele parecia aquecer o ar ao redor. É exatamente assim que o reino de Deus cresce, minha filha. Não em templos feitos de pedra, mas em corações que, mesmo feridos e quebrados, escolhem amar outra vez. Deus tem o poder de transformar ruínas em moradas para a esperança. E cada ato de bondade, por menor que seja, é uma parede nova sendo levantada neste novo lar. Sofia pensou em seus amigos, nas famílias que perderam tudo, nas pessoas que ainda choravam pelas ruas. Uma angústia misturada com um novo propósito tomou conta dela. Então ela perguntou: o que o Senhor quer que eu faça agora? Jesus respondeu com ternura, como um pai que guia seu filho: faz o que eu faria. Enxuga as lágrimas de quem perdeu a esperança. Compartilha o que tens, mesmo que pareça pouco aos teus olhos. E quando o medo bater à tua porta, lembra-te disto: o amor é o único abrigo que o vento não consegue derrubar. Ele fez uma pequena pausa, olhou para o céu que se abria e completou: quando a terra se acalma, é tempo de reconstruir. Mas a reconstrução mais importante, Sofia, é a do coração. Se o teu coração estiver firme no amor, nenhuma tempestade, por mais forte que seja, poderá te roubar a paz. Enquanto ele falava, as nuvens se afastaram lentamente, e um arco-íris vibrante começou a surgir no horizonte, um sinal de aliança e promessa. Sofia sorriu, sentindo no peito uma paz que há muito não sentia. Ela sabia que as dores não desapareceriam de um dia para o outro, mas, naquele momento, a certeza de não estar sozinha era tudo o que importava. Jesus colocou a mão sobre o ombro dela, um gesto de conforto e força. Nunca te esqueças, Sofia. O mesmo Deus que permite a tempestade é aquele que te ensina a dançar sob a chuva.
E quando a dor quiser te fazer parar, quando o cansaço te abater, lembra-te de olhar para o alto, porque eu sempre estarei ali, e também aqui, dentro do teu coração. Com os olhos marejados, Sofia olhou para o céu agora iluminado e sussurrou: Obrigada, Jesus. Obrigada por não me deixar sozinha, nem mesmo quando o vento gritou e o mundo parecia desabar. Jesus sorriu novamente, um sorriso que dissipava qualquer sombra. Eu nunca me afasto dos meus filhos, especialmente quando o mundo parece desabar. E cada lágrima tua que caiu é uma semente de algo novo e maravilhoso que o Pai fará florescer. Os dois seguiram caminhando lado a lado entre os destroços e os primeiros brotos de esperança que já teimavam em nascer. E o som dos seus passos se misturava ao canto distante de quem, apesar de tudo, escolheu continuar, escolheu reconstruir, escolheu viver. Se esta mensagem tocou o seu coração hoje, se trouxe um pouco de consolo e esperança para a sua alma, deixe o seu like e inscreva-se no canal Perguntei a Jesus. E, por favor, conte pra gente nos comentários de onde você está nos ouvindo. Sua fé e seu apoio são fundamentais para que esta palavra de amor e recomeço possa alcançar mais corações que precisam de amparo. Que Deus te abençoe.